Bom dia, povo de Deus. Mais um dia aqui com a graça do Senhor para fazermos mais um setembro para Jesus. E hoje a leitura que nós iremos fazer, que nós iremos meditar, ela está em Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 17. Pedimos a graça do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando fizemos o sinal da Santa Cruz, nos colocamos diante da presença daquele que é Pai, daquele que é Filho e daquele que é Espírito Santo e nos entregamos, então, oficialmente, à presença do Senhor. Pedimos que Ele venha sobre nós. Pedimos que a graça do Espírito Santo venha abrir os nossos corações, os nossos ouvidos primeiro. Porque Jesus disse, esse povo é um povo de cabeça dura, que tem ouvidos, mas não ouve. Assim somos nós. Somos este povo. Que muitas vezes ouvimos, escutamos, com os nossos ouvidos, mas aquilo não é escutado pelo nosso coração. Então pedimos a graça de Deus agora, que Ele venha em nosso auxílio, que Ele venha sobre nós, com seu Espírito Santo, para nos iluminar, para me iluminar e para iluminar você, que me escuta, para nos iluminar e nos dizer, para mim e você, aquilo que o Senhor realmente quer falar para cada um de nós no dia de hoje. Então vamos pegar lá o trecho de Efésios, onde diz assim: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Então, já desde o início, o apóstolo vem nos orientar aqui, que a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a pessoa da nossa família, não é contra, eu não sei a situação que cada um vive, mas a luta que passamos não é contra carne e sangue, mas é uma luta espiritual. E nós não temos esta noção. Nós não temos esta noção. Pedimos a Deus agora que abra o nosso coração. E daí ele continua dizendo assim: por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como centurião, a justiça como couraça, e os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e embainhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estamos no mês de setembro, gente. E hoje, São Paulo vem nos dizer qual é a armadura de Deus. Qual é? Nós precisamos de todas as outras virtudes,
para ir para uma guerra, não é verdade? Nós precisamos da coragem, nós precisamos saber que a nossa guerra, se a nossa guerra vale a pena, né? A justiça. Nós precisamos da fé, da confiança, porque sem essa confiança nós não iremos à guerra, mas nós precisamos de uma arma. Sem uma arma, nenhum soldado vai para a guerra, não é verdade? Qual é o soldado que vai para a guerra sem uma arma? E qual é a nossa guerra, gente? Felizmente, nos dias de hoje, já é muito fácil ser cristão. Cristão foi no começo, ser difícil ser cristão foi no começo, quando a igreja começou a caminhar. Que os cristãos eram perseguidos até a morte. E como deram testemunho, né, gente? Foram até a morte. E nós? Nós hoje, como cristãos, será que nós temos hoje essa capacidade, esta fé de ir até a morte por causa da nossa religião, por causa da nossa fé, de sermos cristãos? Mas bem, o que o Senhor nos quer nos falar hoje não é bem isso. Então, tudo isso, né? Mas o que o Senhor quer nos falar hoje é sobre a palavra dele. Esta palavra que nós precisamos ter todos os dias antes de acordarmos, gente. Antes de fazer qualquer coisa na nossa vida, nós precisamos tomar a palavra de Deus. Nós seguimos na igreja a liturgia diária. Ela é rezada, essa liturgia, em todo o mundo. Todo o mundo reza esta liturgia naquele dia, junto com a igreja. Elas são feitas de 3 leituras durante a semana e 4 leituras no domingo do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A nossa Bíblia não é feita só para ficar em casa. O nosso Papa Francisco, ele tem insistido demais. Quem está acompanhando ele, as catequeses dele, ele está insistindo demais que o povo católico comece a carregar a Bíblia muito mais do que carrega o celular. Nós estamos vivendo um momento em que nós vimos as pessoas todas com o celular na mão para cima e para baixo. Parece que as pessoas não vivem mais sem o celular. Você repara que a pessoa está sentada no banco, esperando, aguardando, ou num médico, ou em qualquer lugar, ela está lá com o celular na mão. Muitas vezes ela está lá lendo a palavra de Deus pelo celular, porque eu também tenho o aplicativo da palavra da liturgia diária no meu celular. Mas, muitas vezes, gente, quantas e quantas vezes nós gastamos com o WhatsApp, com outras mídias, que às vezes não nos tragam nada. Às vezes a gente abre ali e já vem uma mensagem, alguma coisa ruim, e que já nos tira a nossa paz, ou falamos tantas coisas fúteis, e em vez de estar lá no banco, estar lá no lugar onde a gente está esperando e tomar um pouquinho daquele tempo, ler um pouquinho da palavra de Deus, daquilo que Deus quer falar conosco, estamos lá no celular, infelizmente. Jovens agora, todos. Eu que sou da escola já vejo eles saindo pelo corredor, eles saindo, descendo a escada, já com o celular na mão, ligando para ver quais são as mensagens, para ver o que está acontecendo, para ver o que o amigo mandou dizer, para ver o que... Gente, nós não queremos saber o que os homens querem dizer. Nós não queremos saber o que os nossos amigos querem dizer. Nós queremos saber, em primeiro lugar, o que nós queremos, o que Deus quer dizer para nós naquele dia. Porque só o Senhor é que pode nos orientar.
Porque só o Senhor é que pode nos dizer aquilo que a gente precisa fazer para vencer o mal de cada dia. Para vencer as tribulações que nós teremos naquele dia, as guerras, as lutas que nós teremos naquele dia. Então, a palavra de Deus, o apóstolo diz, a espada do Espírito. Gente, a palavra de Deus é a espada do Espírito Santo. É por ela que o Espírito Santo fala. Sim, depois que a gente lê aquele versículo, a gente começa então a meditar, a ver, a remoer, né? Porque nós não devemos ler a palavra de Deus com pressa. Se nós estamos com pressa naquela hora, mas nós devemos guardá-la na nossa mente e ficar com ela durante todo o dia. O que é que o Senhor quis dizer para mim naquele dia? Se eu não compreendi naquela hora. Mas estamos no mês da Bíblia. E não só porque é mês da Bíblia. Nós, cristãos, precisamos diariamente deste alimento. Porque já lá, o salmista vem dizer, a palavra de Deus é luz para os meus passos. A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Eu já disse, assim como o corpo, ele precisa do alimento, muito mais a nossa alma precisa do alimento da palavra de Deus. Assim como nós achamos hoje na nossa geração que fazer academia, né, fazer os exercícios físicos é muito importante, isso está sendo muito divulgado, eu lhe digo para vocês, os exercícios espirituais são muito mais importantes ainda. Tudo é importante, o físico também, mas o espiritual é o mais importante. O que nós pensamos, gente? O tempo corre demais. Não corre, não está passando tão rápido. Quanto tempo nós perdemos, Senhor, para as coisas fúteis, para as mídias, para o WhatsApp, para tantas outras coisas, com a televisão mesmo, com as novelas, com os programas. E aí nós dizemos tempo, mas eu não tenho tempo de rezar, eu não tenho tempo de ler, de meditar a palavra de Deus. Pois é. Mas veja quanto tempo você tem gastado com outras coisas que não te levarão a nada. Jesus disse a Marta, 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 tu anda preocupada com tantas coisas e só uma coisa te é necessária. Só uma coisa. Peçamos hoje, então, essa graça. Ficamos com essa palavra. Peçamos a graça de buscarmos a palavra de Deus. Começamos hoje. Começamos a levar a nossa Bíblia. Não só tê-la ela dentro de casa, na nossa cabeceira da nossa cama. Não só ter ela como enfeite lá na nossa sala, muitas vezes empoeirada. Porque a Bíblia não é um enfeite. Gente, se vocês verem a minha Bíblia, olha aqui, ó, ela é toda riscada. Ela é riscada de canetinha, ela é feita anotações. Essa aqui já é a minha outra Bíblia, a minha mais velhinha, então ela está toda riscada mesmo. Mas é para isso que a Bíblia de Deus serve. Porque ela é um livro de estudo. Ela é um livro onde a gente consegue dialogar com Deus. A oração, a gente fala. E claro que também tem a oração de escuta, que a gente vai falar muito ainda nesse nosso mês, setembro para Jesus, sobre oração. Mas hoje eu quero falar da palavra. E a palavra de Deus é uma escuta da voz de Deus para a nossa vida. Começamos então a carregar essa palavra. Por que não colocar na nossa bolsa? Papa Francisco tem pedido. Leve a palavra de Deus com você. Leve.
Leve a palavra de Deus. Gente, o maligno, ele tem horror à palavra de Deus. Ele tem horror. Ele tem medo das pessoas que carregam a palavra de Deus, porque ele sabe que essa aqui é a espada do Espírito. E ele tem medo. Ele faz de tudo para que a gente não encontre tempo mesmo para as palavras de Deus. Então hoje oremos, pedimos a Deus que nos abençoe, né? Que durante, eu vou colocar um pouquinho de uma música no finalzinho agora, que a gente peça essa graça a Deus, que Ele nos dê essa oportunidade, porque tudo é graça de Deus na nossa vida, mas que Ele nos dê essa organização, que Ele nos dê essa graça de podermos tirar um tempo da nossa vida para lermos e meditarmos a palavra de Deus, para tê-la com ela conosco, na nossa bolsa. Se esquecemos o celular, não faz mal, mas nós não podemos esquecer a palavra de Deus. Eu não sei o que fazer, pois eu não vejo bondade em mim. Não sei dizer o que o Senhor